Me ouvem? Me ouvem bem? Muito bem. Um bom dia a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço à organização por este gentil convite. Estamos, para quem chega agora, no painel 5, tratando de litigiosidade temerária e o papel do Poder Judiciário. Vamos ouvir nessa ordem a juíza Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza Mendonça, o doutor Ariel Medeiros, o doutor Luciano Tim e o doutor Osmar Paixão, que eu apresentarei oportunamente. Eu sou Guilherme Guimarães Feliciano, já fui apresentado, seguindo o protocolo do Conselho Nacional de Justiça. Eu faço a minha autodescrição, sou um homem de 1,71 m, 52 anos, branco, cabelos castanhos, olhos claros, estou com terno azul, com colete, gravata vermelha e sapatos marrons. Dito isto, começo então a apresentar e a chamar os nossos convidados para que venham e façam a sua apresentação, lembrando que cada um deles terá 18 minutos para a sua exposição. A organização pede que sejam muito pontuais com relação a isto. Vamos ouvir todos e, na sequência, cumprindo aqui o meu papel de mediador, me darei o direito, digamos assim, de fazer uma ou outra observação, uma ou outra análise, interligando as várias ponderações que foram apresentadas às senhoras, aos senhores. Dito isto, eu então inicio por apresentar a juíza Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza Mendonça, do TRT da Terceira Região, que desenvolverá o tema da litigância responsável à predatória, o custo da recusa à reforma trabalhista. A doutora Ana Luísa Fischer é juíza do trabalho, como eu disse, no TRT3, integrou o grupo de altos estudos sobre o trabalho do Ministério da Economia, participou da comissão de redação da própria reforma trabalhista e do grupo de trabalho da Casa Civil para sua implementação no Brasil e junto ao OIT, e atuou como juiz auxiliar da vice-presidência do TST de 2017 a 2018, além de ter sido diretora da Matra 3 e conselheira da Escola Judicial do TRT3. Atualmente é juiz auxiliar no CNJ e vice-diretora da Escola Judicial da ABMT. Doutora Ana Luísa Fischer, seja bem-vinda, por favor. A palavra é sua. Vou colocar o meu tempo aqui para não correr o risco de me afastar dele. Bom dia, me ouvem bem? Eu posso pedir uma gentileza, quem está sintonizado aqui conosco, fazer uma sinalização breve só para saber, olha, somos muitos, que bom. Para saber quantos somos e se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Vou manter o meu tom de voz bem baixinho, assim como determinado. Bom, primeiro, antes de mais nada, cumprindo o protocolo de acessibilidade do CNJ, eu sou uma mulher alta de 1,79 m, de pele clara, cabelos claros e compridos, estou vestindo um vestido preto. Atrás de mim há grandes painéis que exibem a qualificação e a fotografia dos expositores. Me encontro no segundo painel. De 6 painéis, eu estou no segundo painel. Bom, vamos lá. Inicialmente, eu preciso dizer da minha alegria de estar aqui, já na nossa 4ª edição desse nosso congresso, que só faz crescer em tamanho e importância. Ter participado desde a estruturação inicial da primeira edição e durante todos esses anos como integrante da comissão científica é algo que me traz muita satisfação pessoal e muito orgulho, e também, em especial, porque também sou diretora da ABMT, a organizadora ou co-organizadora desse evento. Então, eu registro mais uma vez a minha alegria de estar aqui e o meu orgulho imenso de participar desse grande congresso. Já é dito aí por todos, né, da modernidade do nosso congresso e de quanto ele é diferente em relação às tecnologias e os processos com que ele ocorre. E em sintonia com essa modernidade formal, digamos assim,
aproveitar também a nossa modernidade temática, né? Os temas aqui tratados são sempre muito atuais, muito abrangentes, muito prementes. A exemplo desse nosso tema, o nosso painel trata essencialmente de litigância temerária, né? Ou predatória. Permitam-me, eu vou ser breve, tá? Mas eu vou permear a minha fala e eu queria pedir a permissão dos senhores para fazê-lo com algumas referências a um artigo que eu publiquei lá em 2017, logo após a promulgação da reforma trabalhista, porque eu acho que esse artigo ou essas referências vão me permitir fazer a breve análise de causa e consequência que eu pretendo fazer para tratar desse tema aqui hoje, né? Lá quando a reforma foi promulgada, a gente sabe que a reforma acabou sendo uma maxi-reforma, tratou de inúmeros temas, mas um dos eixos temáticos dela foi justamente buscar enfrentar a litigiosidade quase explosiva do Brasil que já tínhamos àquela altura. E tratando especificamente desse eixo temático da reforma, eu cuidei de publicar um artigo à época, porque é um tema muito polêmico, a época suscitou muitas polêmicas, debates muito educados, alguns não tão educados, né? Então eu me vi nessa necessidade de publicar meio que para fazer uma certa defesa, se assim posso chamar, do texto legal que havia acabado de ser promulgado. Escolhi para começar o meu artigo à época uma frase de Ludwig von Mises, um dos pais da Escola Austríaca de Economia, grande filósofo, grande economista austríaco, pai também da teoria da praxeologia, segundo a qual causas têm consequências e é importante na ação humana a gente ter em vista as consequências ou a causalidade de todos aqueles atos que tomamos, né? E é justamente da obra-prima de Mises, chamada Ação Humana, que eu tirei uma epígrafe ou uma frase que inaugurou o meu artigo. Disse ele, abre aspas, o homem que tem condições de agir porque tem capacidade de descobrir relações causais que determinam mudanças e transformações no universo. A ação requer e pressupõe a existência de causalidade. Esse pensamento sintetiza o meu olhar, ou como eu enxerguei à época, aquele esforço legislativo que levou à promulgação da Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, né? A reforma, como eu disse, tratou de inúmeros temas, mas quando ela enfrentou essa questão especial, ou seja, o uso do sistema de justiça, ou a sua inadequação, ou o eventual abuso, ela o fez com base nessa premissa, muito simples, quase intuitiva, que eu ilustrei, ou tentei ilustrar com a frase de Mises, segundo a qual todo incentivo gera consequências, né? Naquela altura era já preciso corrigir incentivos que ao longo de décadas no Brasil havia criado na Justiça do Trabalho um litígio excessivo, muitas vezes artificial, né? Então, naquele momento, até para escrever e para me expressar melhor, eu moldei uma imagem retórica, que foi a forma que eu encontrei de ilustrar o que estava sendo feito, mas ao longo de anos, e hoje em especial, fazendo um retrospecto, me parece uma imagem muito feliz, porque justamente nos permite ver essa análise de causa e consequência, né? O que eu disse naquela época? Eu disse, o legislador brasileiro está nos fazendo um convite contundente, robusto, tanto assim que polêmico, né? Foi uma grande alteração legislativa com relação ao redesenho de incentivos no uso do nosso sistema de justiça. Chamei esse convite de um convite a uma litigância mais responsável. Gratuidade de justiça não existe, ponto. Né? Litigar custa, e esse custo sempre recai sobre alguém, muitas vezes sobre contribuintes que nenhuma relação tem com aquele litígio. Na realidade socioeconômica brasileira, muitos deles também pobres, né? Então, a gratuidade de justiça constitui uma ficção jurídica, uma ficção normativa, que se faz necessário, é verdade, toda vez que é indispensável a transferência do custo do litígio para um terceiro. Mas nós sabemos que recursos materiais são finitos, né? São limitados. Então, eu dizia que naquela época, e já devo logo admitir que eu não sei a quantas anda esse número hoje, mas certamente não está menor que isso. Lá em 2017, a sociedade brasileira já gastava cerca de 80 bilhões de reais para o custeio do seu sistema de justiça. O Brasil realmente está um pouco fora da curva nesse número. Essa grandeza é mais ou menos 1,5% do PIB, né? E sem entrar no mérito ou críticas de se é justificado ou não, eu só dizia que naquela época o que eu disse foi
é natural e esperado que a coletividade que arque com esse custo busque engendrar, por meio de seus parlamentares legitimamente eleitos, mecanismos que incentivem o uso racional, responsável e com boa-fé do sistema de justiça, né? O objetivo nunca foi e continua não sendo, esse é o cerne da polêmica dessa lei, restringir o acesso à justiça, porque, segundo a minha visão, inclusive, não temos tempo para aprofundar essa reflexão aqui, já fizemos inúmeras vezes em outros fóruns, segundo o meu entendimento, o sistema foi muitíssimo bem calibrado para compatibilizar o acesso à justiça com o seu uso racional e responsável. Então, mas eu reconheci já lá em 2017 que a gente havia criado no Brasil um arranjo peculiar em que litigar, não é que litigar custava pouco, litigar custa zero, custava e continua custando hoje, custa nada, né? E quando litigar custa nada, é mais do que esperado que o sistema tenha uma tendência de ser mal e sobreutilizado. E, por consequência, ele se torna injusto também, porque também, em primeiro lugar, deixa de ser célere, né? Há um aumento de litigiosidade que leva à celeridade do processo, que, inclusive, é um dos pilares da justiça no Brasil, inclusive constitucionais. Então, nós temos o seguinte paradoxo, né? Ou já tínhamos naquela época. Eu denominei isso de cenário precário, quase ficcional, em que os direitos discutidos nas ações trabalhistas têm, em regra, natureza alimentar, mas o tempo de tramitação do processo passou a ser que é incompatível com essa urgência humana. Então, o retrato era cristalino já lá em 2016, né? No ano anterior à reforma, nós tivemos cerca de um pouco mais de 3 milhões de novas ações trabalhistas no Brasil. Esse número, como todos sabemos e sabíamos já então, era um número crescente de há quase 2 décadas. Continuou crescendo, nós tivemos uma redução importante nos anos posteriores, que permeou justamente esse debate do acesso à justiça ou restrição de acesso à justiça, ao qual eu não vou adentrar também, até por falta de tempo e escopo aqui hoje. Mas eu me perguntava, e perguntei isso textualmente, se parte considerável desse número, se não considerável, pelo menos uma parte boa desse número, de fato, em vez de constituir conflitos reais do mundo do trabalho, não seriam, abre aspas, tentativas de obter em juízo algum proveito econômico, não necessariamente lastreado em lesões de direitos. Então foi esse o espírito que permeou a construção da reforma legislativa que foi representada na reforma. Relembrando bem rapidamente em relação a esse eixo temático, a reforma fez 3 coisas muito importantes e significativas e por isso se tornaram polêmicas. Em primeiro lugar, instituiu pela primeira vez um sistema de sucumbência no processo do trabalho, à semelhança do que já existia nos demais ramos do judiciário e com base na mesma premissa lógica. Qual a premissa? Quem perde, paga. Mais uma vez, o raciocínio não era excluir o judiciário, fechar as portas do judiciário, mas simplesmente construir uma simetria histórica que transformava o litígio ou o processo num instrumento de aposta. Eu uso muito essa palavra para tratar desse tema, acho que vou usar ainda outras vezes aqui hoje, mas o fato é que é importante fazer uma ressalva. Obviamente, eu estou tratando da anomalia, né? Eu não estou tratando aqui do cidadão que precisa... Deixou de ouvir? Será que está com problema aqui no meu áudio? Deu certo agora? Tá bom? Estão ouvindo bem, né? Então, trato, obviamente, da anomalia, não trato da regra. Ao contrário, o meu raciocínio é construído sob a premissa de que precisamos proteger o cidadão que, em regra, bem utiliza o sistema de justiça ou bem precisa utilizá-lo para buscar uma reparação célere, justa e livre de distorções dos seus direitos, né? Então, só faço essa ressalva porque eu vou tratar de abuso e de anomalias ao longo de toda a fala, pode ficar parecendo, para quem começar a acompanhar mais para frente, que eu estou tratando de um uso sistêmico, não é o caso. O mesmo raciocínio fundamentou a mudança ou o redesenho do sistema de honorários periciais, mais uma vez, não para restringir perícias, mas para evitar que o Estado continuasse arcando indefinidamente com o custo altíssimo de atos técnicos, muitas vezes requeridos ou buscados sem uma plausibilidade mínima. Mais uma vez, o trabalhador pobre que busca justiça ficou plenamente resguardado, porque, na minha opinião, o sistema foi exatamente muito bem calibrado para protegê-lo.
E, por fim, o próprio redesenho da gratuidade de justiça em si, né? O direito não foi tirado, não foi restringido, ao contrário, ele foi repensado para ser compatibilizado justamente com uma responsabilidade processual e com a boa-fé no uso do processo, evitando-se assim que a gente tivesse uma litigância irrestrita, sem custo, e que o processo virasse mesmo, em vez de um instrumento de justiça, um instrumento de aposta. Foi esse, então, o coração do convite legislativo a que me referi, que foi feito, né? Não é que se queria ou se pretendeu fechar as portas do judiciário. A ideia era apenas fazer com que a porta do judiciário não se tornasse uma roleta. Por isso que eu encerrei o meu artigo à época, e abre aspas, dizendo o seguinte: o legislador nos fez um convite a uma litigância mais responsável. Se iremos ou não aceitar esse convite, somente o tempo e a seriedade das nossas instituições é que dirão. Fecha aspas. O tempo passou, né? A resposta veio, as instituições atuaram. E aqui eu faço uma outra ressalva. O meu tom pode parecer crítico, de fato ele mas eu não faço uma crítica às decisões judiciais em si. Uma maturação jurisprudencial, ainda mais uma alteração legislativa tão robusta quanto essa, é esperado, é do jogo democrático, está no nosso desenho constitucional, isso viria a acontecer e, de fato, ela ainda se estende até hoje, né? Então, não faço uma crítica a essa decisão judicial ou outra sequer da nossa Corte Constitucional. Mas eu faço uma constatação com algum lamento, digamos assim, algum tom de crítica e algum lamento ou desencanto, né? De fato, nós escolhemos não aceitar esse convite. Isso, para mim, me parece bem claro hoje. A sociedade brasileira, por seus representantes, em mais de um poder, inclusive, não aceitou esse convite. Mais do que não aceitar, o rejeitou explicitamente. Tanto é que hoje nós temos um cenário voltamos a um cenário pré-2017, mas um pouco piorado, na minha visão, né? Porque ele abriu justamente as portas para que, além da litigância irresponsável, nós permitíssemos também a litigância, a chamada litigância predatória ou temerária, né? A litigância predatória, ela é um fenômeno muito mais corrosivo, muito mais danoso do que a simples litigância irresponsável ou o abuso, chamado abuso do direito de ação, né? Ela produz um congestionamento artificial de pautas no judiciário. Ela desvia recursos humanos e materiais do Estado, obviamente, cria distorções econômicas graves para as empresas, em especial médias e pequenas. Não só, as grandes também. Mas as grandes a gente sabe que tem, ou pelo menos instrumentos, mecanismos, ou consegue se defender um pouco melhor, né? Não que justifiquem serem atacadas com esse instrumento, mas pelo menos se defendem. Médias e pequenas empresas, muitas vezes, e há relatos de colegas mais variados nesse aspecto, se veem às vezes diante de um abismo, né? Quando uma determinada tese criativa é cooptada ali por um grupo de 3, 4, 5, que são justamente todos ou quase todos funcionários da empresa, e aí realmente ela fica diante de um caminho sem volta. Mais uma vez, e por fim, o que eu acho mais grave, o que a litigância predatória faz é deslocar o Poder Judiciário do seu papel constitucional, que em vez de dizer o direito, ele passa a ser mesmo uma plataforma de apostas. E aposta sem risco, né? Porque muitas apostas têm risco, essa aqui é sem risco. Então, volto a dizer, na litigância predatória, o processo deixa de ser um instrumento de justiça e passa a ser um ativo financeiro. E não se busca mais o direito, se busca oportunidades, vantagens, né? Esse fenômeno hoje, ele é real, ele é mensurável e ele é crescente. Acho que nós vamos ter números aqui, né, doutor Luciano, hoje sobre isso. Mensurável e ele é crescente. Então é um problema real, premente, que precisamos enfrentar. Quando eu escrevi lá atrás que litigar custa e o custo deve recair sobre quem lhe deu causa, parecia óbvio, né? Mas ao longo desses anos o que a gente viu foi um movimento interpretativo que, em vez de consolidar esse espírito da reforma que eu tentei passar para os senhores, na verdade tratou de, aos poucos, desconstruí-lo e recriar antigos incentivos que criavam essa mesma distorção a que eu já me referi. Além de recriá-los, na verdade, permitiu que esses incentivos permitiram que voltassem as tentativas ou o próprio uso do sistema de uma forma um pouco mais agressiva, um pouco mais sofisticada, um pouco mais organizada.
Então, hoje a gente assiste em escala nacional o seguinte paradoxo. Nós temos lá o arcabouço legal que foi feito, ele existe, mas a sua efetividade foi implodida por uma certa erosão interpretativa, né? Então, volto a dizer, voltamos a um cenário pré-2017, na minha visão pessoal, um pouco piorada, porque se antes a gente tinha a litigância irresponsável, hoje a gente tem a litigância irresponsável e a litigância predatória. Se antes a gente tinha um problema do uso desmedido do judiciário trabalhista, hoje o problema é o uso desmedido e o seu uso estratégico, quase industrial, né, estruturado. Se antes a gente tinha ou discutia o abuso eventual do direito de ação, hoje a gente tem que discutir e enfrentar não só um abuso eventual, mas um abuso sistêmico. Tudo isso representa exatamente aquilo que eu denominei e intitulei essa palestra, que é o custo da recusa à reforma trabalhista. Não preciso dizer que um sistema que não puse abusos, ele estimula abusos, né? Um sistema que não corrige irracionalidades, ele vai fabricar mais irracionalidades. Mises tinha razão, causalidade importa, né? Nós precisamos trazer isso para a nossa realidade processual, digamos assim. Então a gente chegou num ponto, hoje eu vou caminhar para a conclusão, que eu estou ficando sem tempo. Nós chegamos num ponto hoje que a gente já não basta mais discutir a litigância irresponsável. Nós estamos num patamar posterior, a gente precisa discutir a litigância irresponsável e precisa dar um remédio ou um tratamento urgente e importante à chamada litigância predatória, né? E aí vou encerrando, deixando algumas perguntinhas retóricas, né? Porque o objetivo aqui é a gente refletir. E se há 8 anos atrás eu participei, ainda que minimamente, da construção de uma resposta, né? Eu acompanhei de perto, testemunhei de perto esse processo da construção da resposta legislativa ao problema ou ao cenário de então. Hoje eu já não ouso mais participar de resposta nenhuma, né? Talvez até por desencanto mesmo. Mas eu faço questão de ficar do lado de cá do balcão e engrossar as perguntas ou engrossar as reflexões ou indagações, né? Então, se 8 anos atrás foi feito um convite tão polêmico, tão debatido, tão robusto pelo nosso poder legislativo legitimamente instituído, e se esse convite de fato não foi aceito, qual seria a resposta que nós teríamos agora? Quem faria um novo convite? Que forma teria esse novo convite? Ele seria normativo? Não seria normativo? Qual resposta, normativa ou não, que a gente vai dar para esse grave problema da captura do sistema de justiça por atores que agem predatório ou industrialmente? E mais importante de tudo, a última pergunta, se um outro convite for feito, será que nós vamos ter maturidade institucional ou cívica para aceitá-lo? É a pergunta que fica sem resposta por enquanto. Eu agradeço a atenção, muito obrigada a todos. Terminei no 0, exatamente. Muito bem, doutora Ana Luísa Fischer, pontualíssima e, portanto, em nome da organização eu agradeço. Doutora Ana Fischer, que então fez um desenvolvimento desde Mises até a reforma trabalhista e, enfim, talvez a sua decepção com o atual estado de coisas a partir da maneira como as instituições e o próprio judiciário trataram a dita reforma trabalhista. Mas vamos ouvir mais sobre isso e sobre litigância abusiva, que é a expressão utilizada pelo CNJ na recomendação de 159 e, enfim, o papel do Poder Judiciário nesse contexto. Chamo, então, o doutor Ariel Medeiros, da Uninove, que desenvolverá o tema Os impactos da gratuidade da justiça no combate à litigância predatória. Dr. Ariel é graduado em Direito e pós-graduado lato sensu em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e em Direito Empresarial, todos pelo Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, mestrando em Direito pela Universidade 9 de Julho, professor de Processo do Trabalho na graduação em Direito da Universidade 9 de Julho e nos cursos de pós-graduação lato sensu da Escola Paranaense de Direito da PUC do Paraná, é advogado, é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Paraná e conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Também é membro da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social, Seção Brasil, de Jovens Juristas. Doutor Ariel, por favor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Eu vou tirar aqui que talvez fique mais fácil não ficar
ouvindo minha própria voz virar meme depois de ficar o sanduíche xixi. Eu só gostaria de saber como que eu faço com a questão do PowerPoint, como é que eu passo ele. Onde que ele está? Certo. Me ouvem bem? Sim? Peço desculpas que às vezes eu me empolgo se eu falar um pouco alto. Por favor, me apontem. Bom, vamos lá. Fazendo minha autodescrição, seguindo o protocolo, eu sou um homem branco, de estatura média, 1,79 m. Estou vestindo um terno cinza, gravata azul, sapatos marrons. Bom, vamos lá. Doutora Ana, fiquei muito feliz com sua fala. Vai muito no mesmo sentido do que eu queria tratar aqui. E talvez eu já peço desculpas, porque talvez não seja tão polido quanto a doutora Ana. Eu vou trazer aqui algumas críticas, sim, mas com o intuito de seguirmos com a evolução e, como a própria doutora falou, seguirmos com uma análise da nossa legislação trabalhista que foi alterada em 2017, buscando com que a jurisprudência cada vez mais venha a se adequar a efetivamente a intenção do legislador da reforma trabalhista. Então, um ponto aqui de início é: a litigância predatória, ela existe. Ela não é uma ficção, ela não é algo que os advogados de empresa estão criando para tentar impedir o acesso ao poder judiciário. A justiça, ela está assoberbada de processos muito em razão da litigância predatória. Aqui eu trago somente alguns indicadores do que se pode vir a caracterizar uma litigância predatória, porque muitas vezes ela se confunde com a simples litigância em massa. Então a litigância predatória, ela tem alguns elementos, e aqui o que eu queria só destacar, que vai ser o objeto da minha fala, é efetivamente a questão do pleito da gratuidade de justiça desamparado de elementos probatórios. E aí caminha muito, vocês já devem imaginar onde que eu quero chegar aqui com a questão do tema 21 e com a questão da alteração legislativa efetiva no artigo 790 da CLT. Então, vamos lá falar sobre a gratuidade de justiça. Como a doutora Ana falou, a justiça gratuita é muito comentada, mas ela é gratuita naquele ponto específico para aquele trabalhador, mas ela não é gratuita para uma sociedade como um todo. Mas ela se faz necessária. É inegável a gente reconhecer a necessidade. Por quê? Porque a nossa Constituição garante um pleno acesso à justiça, garante a afastabilidade do Poder Judiciário, e em razão disso, como também litigar é caro, apesar de que na Justiça do Trabalho a gente tem uma facilidade que não se tem no processo civil, por exemplo, que é de adiantamento de custas, então a gente não tem essa primeira barreira financeira, mas ainda assim há um risco e muitas vezes o trabalhador não pode assumir esse risco. O ponto principal é entender quando que esse risco ele deve ser imputado a esse trabalhador, ou quando efetivamente esse risco tem que ser retirado daquele litigante. Então, aqui eu só gostaria de fazer aquela básica distinção da assistência judiciária gratuita e da gratuidade de justiça. O nosso foco aqui é no benefício da gratuidade de justiça, que é efetivamente aquele que concede uma isenção, mesmo que momentânea, entendendo-se pela possibilidade da alteração da condição financeira do litigante durante o curso processual, das custas sucumbenciais no processo. E isso deve ocorrer em um processo com paridade de armas. E o que eu quero dizer com isso? Que deve se dar dentro de uma situação em que o Poder Judiciário deve fundamentar a sua decisão para então conceder este benefício ao trabalhador. E aí a gente se depara com algumas questões legislativas que vieram a embasar a jurisprudência fixada pelo nosso Tribunal Superior do Trabalho ao passar dos anos. Então, primeiro a gente tinha lá a Lei 10.60, que falava especificamente que bastaria a simples afirmação da incapacidade financeira para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e no mesmo sentido vinha também lá o OJ 304 do TST, que afirmava que bastava a mera declaração. Em sequência, o que revogou o artigo 14 da Lei 10.60 veio o CPC de 2015, trazendo uma primeira inovação, falando que
precisava se comprovar efetivamente a incapacidade financeira para vir a justificar o pedido da gratuidade de justiça, porém, no parágrafo 3º, abriu uma brecha de que a declaração de hipossuficiência ela poderia ser suficiente a comprovar efetivamente essa condição de insuficiência. E assim também se deu a súmula 463 do TST, afirmando que a simples declaração de hipossuficiência continuava sendo suficiente a justificar a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Mas aqui eu gostaria de deixar um destaque em específico com relação ao CPC de 2015. Por quê? Porque o CPC, apesar de ter colocado disposição específica de que a declaração de hipossuficiência era suficiente para comprovar a gratuidade de justiça, ele trouxe um adendo, trouxe um asterisco ali. Falando, olha, ela tem presunção relativa de veracidade. E se impugnada essa declaração de hipossuficiência, compete expressamente ao requerente do benefício comprovar a sua efetiva incapacidade de arcar com as despesas sucumbenciais do processo. Mas a súmula 463 do TST nada tratou sobre esse aspecto. E aí então, como a doutora Ana falou, veio a reforma trabalhista inovando de maneira expressa a questão do requerimento e da concessão da gratuidade de justiça. E o que eu queria destacar aqui nesse ponto? Que o texto legal vocês já sabem. O tema 21 do TST, ele veio e fez uma aplicação conjunta, ao meu ver, da disposição do CPC com a disposição da CLT. Mas, com todo o respeito, aqui a gente não tem uma lacuna normativa que viesse a justificar a aplicação do CPC na interpretação da norma da CLT. Não há uma lacuna normativa, não há uma lacuna axiológica, ontológica, o que quer que seja, porque o legislador expressamente previu no texto da CLT a forma como deveria ser requerida e concedida a gratuidade de justiça. Porém, quando se fixou o tema 21, afirmou-se no item 2 do tema que aquele trabalhador que não detém a presunção objetiva, que é aquele que recebe menos de 40% do teto do benefício da Previdência Social, ele pode comprovar a gratuidade de justiça, a sua condição a ensejar a gratuidade de justiça por meio de simples declaração de hipossuficiência. Mas isso é uma interpretação feita com base tão somente lá no CPC. A nossa CLT nada fala sobre esse aspecto, ela fala em comprovar. E aí fez uma interpretação extensiva com relação a isso. E o que eu queria destacar com relação a esse ponto de que o legislador optou por fazer uma alteração? Por mais que muitas vezes nós venhamos a questionar algumas opções do legislador, a norma posta ela deve ser observada. E nesse caso, a gente tinha lá a disposição legal anterior à reforma trabalhista, que foi incluída com a Lei 10.537 de 2002, que dispunha expressamente no artigo 790, parágrafo 3º, que bastava a simples declaração da incapacidade financeira para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Mas aí veio lá o legislador da reforma, em 2017 alterou expressamente a expressão declararem para comprovarem a sua condição. Então, há uma opção legislativa pela alteração. Não foi simplesmente uma troca de palavras. E isso, inclusive, consta expressamente no parecer de um dos anteprojetos, que a gente sabe que tiveram vários anteprojetos que trataram da reforma trabalhista, que fala especificamente que o objetivo não é dificultar o acesso à justiça, mas, pelo contrário, torná-la efetiva, evitando-se as ações em que se solicita e muitas vezes é concedida a justiça gratuita para pessoas que dela não poderiam usufruir, mediante mero atestado de pobreza. Então aqui no parecer evidencia-se que a intenção é que não seja mais utilizada a mera declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça, e sim que fosse necessária a efetiva comprovação da condição de hipossuficiência. E aqui eu trago alguns números para vocês. Esse aqui é um estudo que foi encomendado pelo CNJ e realizado pelo INSPER, em que trata sobre a concessão da gratuidade de justiça em todos os âmbitos do judiciário. Não é de se espantar que na Justiça do Trabalho seja o que tenha o maior índice de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Temos ali 71,35% dos pedidos que são realizados que foram acolhidos.
o que realmente vem a chamar a atenção é que dentro desse universo de 71,35% dos pedidos que foram acolhidos, 62, deixa eu só pegar minha cola aqui, que aqui está pequeno para mim, 62,57% são sem fundamentação. Então, do universo de 100% de deferimentos, mais da metade é sem fundamentação. E desses que são fundamentados, então dos 37,43%, a fundamentação se embasa em 2 argumentos principais que foram encontrados por esse estudo. O primeiro, que basta a mera declaração de hipossuficiência. E o segundo, de que há nos autos prova da incapacidade financeira sem fazer qualquer alusão à prova dos autos. Então, é fundamentado, faço aqui meu parênteses, é fundamentada essa decisão para os fins do estudo, que se limitou a ver se havia ou não uma fundamentação, mas para fins constitucionais do artigo 93(9) da Constituição, não há efetiva fundamentação quando se faz alusão à prova de maneira genérica sem sequer indicá-la. E aí, o que a gente tem de reflexo? E onde que eu quero chegar? No problema que se tem quando, mesmo tendo um tema fixado, que por mais que a gente possa aqui nesse momento acadêmico tecer críticas, tecer observações, trazer questionamentos, esse tema ele deve ser observado. E mesmo com o tema fixado, grande parte do judiciário resiste à aplicação efetiva desse tema. Aqui eu trago um exemplo em que houve a comprovação da efetiva condição financeira do trabalhador e o voto afirma da seguinte maneira, que no caso houve a concessão do benefício da justiça gratuita em que pese a constatação de que o reclamante recebia acima de 40%, ou seja, ele não estava dentro daquela condição de presunção de incapacidade objetiva que está lá na CLT. E afirma que nesse contexto o fato de o autor mencionar em redes sociais que possui uma outra colocação não tem condão de elidir a presunção acima. Mas o ponto que eu deixo de destaque é, o mesmo ocorre em relação aos alegados imóveis, no plural, veículo de propriedade do autor, pois ele não possui liquidez imediata para arcar com os encargos processuais. Ou seja, o trabalhador traz uma simples declaração de hipossuficiência, a parte contrária traz comprovação de imóveis em nome do trabalhador, traz comprovações de bens móveis, então carros em nome do trabalhador, e o judiciário, ao invés de seguir a disposição do tema 21, intimar o reclamante então para que ele comprove a condição de hipossuficiência, deixando a presunção de veracidade de lado, faz o contrário, ele se sobrepõe à presunção de veracidade sobre uma prova efetiva que tem no processo sobre a capacidade financeira do trabalhador. Competir então ao trabalhador demonstrar que ele não tinha liquidez para arcar com as despesas sucumbenciais e não o próprio judiciário vir a atuar como uma forma de proteção exacerbada desse trabalhador. E aqui um outro caso que talvez chame mais atenção, em que no processo se comprovou que o trabalhador tinha 3 vínculos empregatícios ativos, que em um deles, pelo menos, ele recebia mais do que R$ 4.400, que ele tinha 2 carros e era sócio de um escritório de advocacia. E o acórdão se limita a essa, aqui está 2 linhas, mas é uma linha que é, nos termos do tema 21 do IRR do TST, nega o provimento ao apelo. Então aqui o que eu quero deixar de destaque, que nós temos uma norma posta, que teve uma interpretação dada pelo TST. Nós temos que trabalhar em cima da atuação, do tema fixado pelo TST. É uma jurisprudência posta que deve ser observada e deve ser seguida. O momento para fazer críticas, para fazer debates, é aqui no momento acadêmico. No processo, nós temos que observar. É um precedente de observância obrigatória que deve ser seguido. Porém, nem com esse precedente de observância obrigatória, o judiciário tem efetivamente o seguido e tem continuado a aplicar a questão da gratuidade de justiça da mesma forma como fazia lá com a Lei 10.60, simplesmente aceitando a mera declaração de hipossuficiência como se fosse uma prova cabal da incapacidade financeira do trabalhador. E aqui eu trago mais um trecho, eu vou até só ler a parte final, que é do parecer também dado com relação ao projeto de lei que deu origem à reforma trabalhista, que fala que essa litigância sem riscos acaba por estimular o ajuizamento de ações trabalhistas. E é exatamente isso que a gente está falando aqui sobre a litigância predatória. Esse custeio baixo ou essa inexistência de custeio é uma porta aberta para os litigantes que desejam obter resultados que não seriam diretamente vinculados ao direito pleiteado efetivo, mas sim, como a doutora Ana Luísa falou, é uma aposta. Ajuiza-se ações
correndo o risco de ganhar ou perder. Se perder, não vai ter risco nenhum. Se ganhar, que bom, está utilizando o judiciário para simplesmente oferir renda. E aqui a questão da justiça em números, que nesse ano nós já tivemos mais de 4 milhões de novos processos ajuizados, e agora a gente tem um painel novo lá, né, no CNJ, que ele é atualização momentânea, a gente não precisa esperar sair o relatório final da Justiça em Números, e a gente já consegue ver lá que até outubro desse ano a gente teve 4 milhões de ações ajuizadas. E na Justiça do Trabalho nós temos 5 milhões de processos que se encontram pendentes de julgamento. Nesse sentido, eu trago até aqui uma reflexão trazida pela ministra Morgana Almeida Richa, que ela trouxe no seu voto vencido, na justificativa do voto vencido do processo que firmou o tema 21 no TST, afirmando que devem se traçar planos de solução para a judicialização exacerbada e litigiosidade excessiva das relações de trabalho, também de trabalho, optando-se pela desjudicialização como uma das formas de acesso à justiça. Porque, de volta, como eu falei, a fala da doutora Ana foi muito no mesmo sentido do que eu queria tratar aqui. A gente está, como eu falei no começo, garantindo um pleno acesso à justiça por meio da gratuidade de justiça, ou, na verdade, em razão dessa concessão cegamente dos benefícios da gratuidade de justiça, não estamos criando, na verdade, um impedimento para o efetivo acesso à justiça. Nós temos processos que tratam de estabilidade de gestante, que visa garantir efetivamente a subsistência daquela criança que vai vir a nascer, do nascituro, que estão há 6 anos pendentes de julgamento. Então, essa criança ela já passou por todas as fases mais complexas que demandaria a estabilidade da mãe dela e não recebeu ainda qualquer tipo de indenização do judiciário. Por quê? Porque efetivamente não se tem como trabalhar de maneira adequada o judiciário, de modo geral trabalhista, entrando quase 5 milhões de processos por ano. E aqui já me encaminho para a minha conclusão, faltam 57 segundos, vou tentar cumprir nesses 57 segundos alguns pontos específicos, só que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro deles, eu vou começar mais para o final ali, que a média da remuneração brasileira no ano passado foi de R$3.000, praticamente R$3.057. Ou seja, a grande massa trabalhadora encontra-se recebendo remuneração abaixo dos 40% do teto do benefício da Previdência. Ou seja, não se está tirando o direito de acesso à justiça ao trabalhador médio brasileiro. Não, o trabalhador médio brasileiro é esse que recebe 2 salários mínimos. A gente está tratando aqui daquele trabalhador que recebe mais do que os 40%, em que esse sim demanda a sua comprovação efetiva da sua condição de insuficiência financeira para litigar. Outro ponto que eu gostaria de tratar é que eu até falo aqui sobre a banalização da concessão. Eu não quero falar tanto que é uma banalização, porque talvez seja um termo um pouco agressivo, mas sim uma concessão desmedida dessa concessão do benefício da gratuidade de justiça está, na verdade, prejudicando não só o judiciário, não só as empresas, mas, como eu estava falando aqui, os trabalhadores. O trabalhador que busca o poder judiciário de maneira legítima está ficando atrás na fila daqueles que ingressam com ações de uma litigiosidade predatória, então ações massificadas, sem fundamentação, com uma aposta para receber no judiciário. Então a gente tem uma balança em que temos um volume exacerbado de processos que não deveriam estar no judiciário, tão somente em razão da concessão dessa forma desmedida do benefício da gratuidade de justiça, e em contrapartida nós temos trabalhadores isolados que não veem o seu direito sendo assistido pelo Poder Judiciário, que não vê a sua efetiva tutela da prestação jurisdicional, e a justificativa é: estamos garantindo o acesso à justiça. Estamos mesmo garantindo o acesso à justiça? Deixo aqui essa reflexão. Obrigado. Aqui só para fazer um simples agradecimento, eu trago essa imagem aqui, meramente ilustrativa, só para agradecer a todos que estão aqui, não estão lá na piscina do hotel, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ariel. Reflexões interessantes, né? Com relação ao tema 21, eu vou fazer como o doutor Ariel e vou falar assim, me permitam.
E também emularei a doutora Ana Fischer e perguntarei, quem me ouve aqui, por favor, levante a mão. Ah, muito bem. Ah, temos espectadores, inclusive, de outros continentes. Bom, as palmas não são para nós. Bom, em relação ao tema 21, é interessante observar, e nesse sentido, apenas a minha opinião, quanto ao acerto do TST nesse particular, que a Lei 7.115, que segue em vigor, diz textualmente que a declaração faz prova. Tanto é que no parágrafo único do artigo 1º vai dizer que a declaração não prova apenas no processo penal, porque à altura o crime de estupro, que ainda era o antigo 213 do Código Penal, era um crime que só se poderia proceder por iniciativa do Ministério Público, ação pública incondicionada, se a vítima fosse pobre. Então, para esse efeito, não valeria a autodeclaração. Para os outros efeitos todos, a própria lei dizia, e ainda diz, a declaração tem efeito de prova. Então, é um aspecto a se levar em consideração. Dito isto, eu chamo agora o Dr. Luciano Tim, que desenvolverá o tema litigância predatória, diagnóstico e alternativas de enfrentamento. O Dr. Luciano, que é sócio-líder nacional da área de solução de disputas do CMT Advogados, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor pela Universidade da Califórnia e LLM pela Universidade de Warwick, AMP pelo IESE, foi presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia e atualmente preside a Associação Brasileira de Liberdade Econômica, pesquisador da FEA USP e professor universitário com extensa carreira docente no país. Doutor Luciano, muito obrigado. Por favor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Acho que é melhor até fazendo alguns testes da minha época de músico, né? Vamos ver se vai funcionar bem. Me escutam? Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Bom, eu gostaria de começar agradecendo o convite para estar aqui para a BMT, né? Parecido até com o meu escritório, a BMT, Associação dos Magistrados, o convite honroso, o ministro Douglas também, a própria academia, né, de trazer algumas reflexões de um professor, digamos assim, de direito econômico e análise econômica do direito, né, mas que é um campo muito interdisciplinar e vou trazer aqui algumas pesquisas aplicadas ao campo da justiça do trabalho. E às vezes os dados eles nos traem, né, traem as nossas convicções. Então o convite aqui é para que nós vençamos os nossos vieses cognitivos, que é um campo atualmente eu tenho migrado um pouco para o campo da economia comportamental e das neurociências, até o meu grupo de pesquisa chama Direito, Economia Comportamental e Neurociências, porque eu fiquei 10 anos divulgando dados e percebi que as pessoas por vezes rejeitam os dados, e isso tem uma explicação neurocientífica. Eu só começo como público, não é necessariamente de Direito e Economia. O que é análise econômica do direito? É aplicar a ciência econômica ao campo do direito. O que a gente ganha com isso? A gente ganha uma teoria de comportamento que a dogmática não tem. Então, no fundo, a gente precisa saber o seguinte: por que alguém entra com uma ação na justiça? E eu preciso de uma teoria do comportamento, né? Por que alguém escolheu entrar com uma ação e por que alguém escolheu se defender? Então, a economia me dá essa explicação e a gente traz isso para o direito. E por que alguém entra com uma ação? Porque passou por uma análise de custo-benefício e entendeu, numa perspectiva racional, que valia a pena ajuizar essa ação ou se defender. Hoje a gente diz que a gente é limitadamente racional porque nós temos os nossos vieses, mas somos capazes de cognição. E também a gente ganha uma teoria de consequência, que é o que vai acontecer no dia seguinte se determinada decisão for tomada. E então se comunicam porque economia não tem nada a ver com dinheiro, tá? E também não tem nada a ver com matemática. Ela é uma ciência comportamental, está dentro do campo das humanidades,
só que ela trabalha com mais frequência do que nós no direito com estatística, embora a gente também no direito comece a trabalhar cada vez mais com jurimetria, tanto que vai ser divulgada em breve uma pesquisa do CNJ sobre litigância predatória, em que foi contratada a Associação Brasileira de Jurimetria. Então, os dados não têm lado, e nós temos um problema porque nós somos acostumados a buscar lados, porque julgamos, né? E, enfim, quem é a favor ou contra, mas dados, eles por si só não têm lado, né? Eles têm as evidências que o que a gente tem que fazer é pesquisar, digamos, a consistência desses dados. Eu só começo, o tempo é curto, né? Eu poderia fazer muita digressão, tem muita resistência à expressão litigância predatória, mas eu comecei, honestamente, a falar disso no Brasil desde 2018, e os economistas tratam bens públicos como tendentes a uma exaustão. Eles chamam tragédia dos baldios ou tragédia dos bens públicos. E se você deixar um pasto para que todo mundo leve lá os seus animais para pastar, aquele pasto vai se extinguir. É como baleias em alto mar, né? Não existe propriedade em alto mar, então as baleias se extinguem no final do dia. E o judiciário é um bem público, e como tal, como qualquer bem público, ele tende a uma tragédia, que é a tragédia, então, dos baldios e de virar, né, um espaço onde as pessoas sobreutilizam esse sistema público. A litigância predatória ou abusiva, que parece que é o termo preferido pelos juristas, porque cai dentro de uma dogmática já conhecida do abuso de direito, e aí eu gosto muito da fala do Deng Xiaoping, né? Não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Chamem como quiser. O fato é que tem um fenômeno e a gente precisa lidar com ele. Basicamente, a litigância predatória ou abusiva congrega a ideia de que você está litigando, a gente já sabe o que é pelo processo, mas eu estou predando o sistema público. Eu estou sobreutilizando quando não seria necessário e estou causando um custo para a sociedade. É um sistema público, já foi bastante explorado aqui, então eu já passo adiante. Né, mas alguém vai pagar essa conta, né? O Friedman também dizia que não existe almoço de graça, não existe litigância de graça. O juiz vai receber, o advogado vai receber, alguém vai pagar a conta. Ele é uma distorção do acesso à justiça e já há dogmática hoje, porque antes tinha uma resistência, não, isso não é admitido no direito. O professor Paulo Lucon já está no segunda edição da obra, professor da USP, sobre litigância abusiva, há um livro também do Didier e uma tese de doutorado recém-defendida. Então já está, digamos assim, admitida na dogmática jurídica. E você pode abusar o ato processual e você pode abusar o processo, né? É isso que diz o Lucon. E afeta todo mundo, afeta o juiz, afeta o contribuinte, afeta o réu, afeta o autor. E diz o juiz Viaro, que trabalhou no Moped de São Paulo, as formas de abuso estão limitadas apenas pela imaginação. Achei genial essa frase, embora aqui o Ariel já tenha dado alguns exemplos, né, de como isso se manifesta. Basicamente, para a gente ter tanto processo e ele ter se tornado abusivo, e acho que a doutora Ana já tratou em alguma medida, né? Tem questões remotas, é evidente que o número de faculdades de direito afetam, há estudos empíricos que correlacionam o número de faculdades de direito, o número de advogados e litigância, especialmente quando você não tem precedente vinculante como os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos tem muito advogado, só que a justiça segue seus próprios precedentes, então você diminui o número de processos, tem muito acordo. Mais de 90% dos Estados Unidos, antes inclusive do ajuizamento da ação. Então tem essa questão, tem o desenvolvimento da tecnologia, mas mais imediatamente, no fundo a litigância virou um modelo de negócios, é uma indústria no sentido econômico em que os agentes econômicos se organizam. A gente estuda pouco isso, que é o mercado da advocacia. Né? Em Harvard e Oxford já tem centros de estudo do mercado de advocacia. Tanto é mercado, ontem saiu análise até, é um ranking jurídico, até já recebeu os parabéns, enfim, os advogados, eu brinco, é o Michelin do direito, né? Você tem ali rankings. Olha, é óbvio que então é um mercado, e os advogados precisam pagar as contas, eles têm marketing, eles têm Instagram, enfim, é um mercado, né? E esse mercado está cada vez mais competitivo e industrializado, então não deve se confundir litigância em massa com abusiva, mas são fenômenos que andam junto, então a gente precisa estar atento, né? E você está usando o processo para algo diferente daquilo que foi concebido. Não é para resolver um problema.
Quem está entrando com uma ação e pedindo dano moral, quando o dano moral vira o fim em si mesmo, e eu já administrei a plataforma do consumidor.gov.br, a gente percebia ali que o grande objetivo era o dano moral, por isso que não é para a plataforma. Então são várias formas ali de nós identificarmos, né? Falsificam-se procurações, documentos, fracionam-se demandas, se processa como abuso do poder econômico, se faz assédio processual. O caso clássico no CNJ é contra jornalista, que teve que responder mais de 100 processos. Então são vários exemplos aqui. No direito do trabalho, e eu já vou direto, eu vou pegar dois casos que foram 2 estudos de economistas do INSPER, a professora Luciana Yang, já foi mencionado aqui o estudo do INSPER, mas 2 economistas, portanto, eles não atuam no mercado de advocacia, os estudos estão publicados. E, de novo, vamos cuidar só para não lutar contra os dados, e não significa nada além do que o dado eu estou trazendo. Depois a gente interpreta, né? Mas primeiro vamos aos dados, e são 2 casos envolvendo potencial ou sinais de litigância abusiva. Um deles envolve a Companhia de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, que envolve uma litigância, pasmem vocês, de 1,2 bi. Gente, isso é muito dinheiro. E da indústria farmacêutica, ali na Corsan, 77% dos processos em 2 escritórios. E alguns acham que isso é criminalizar a advocacia. Gente, 20%. O CAD, Conselho de Defesa Econômico, presume poder de mercado com 20%. 77% o CAD, por exemplo, se fosse no CAD um escritório desse quisesse comprar um menor, o CAD nem deixaria, por concentração. O cara que se formar em direito e tiver que buscar mercado para, digamos, atuar para a Corsan, ele vai lutar por 23% do mercado contra alguém que tem 77%. Então, não é criminal, ao contrário, é resgate da advocacia, isso eu deixo muito claro. E na indústria farmacêutica são 10 advogados, mas em 2 escritórios contra as farmacêuticas, concentram 60% e movimentam 700 milhões. E a Justiça do Trabalho achando que está defendendo o vulnerável com 700 milhões aqui. Agora, eu estou me baseando aqui no livro da professora Luciana, mas cuidado porque nosso cérebro nos trai. Esse é um gráfico que ilustra o que disse a doutora Ana, né? Vocês percebem que há algo que a litigância vem subindo, 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 e ela para num determinado momento e começa a cair. Ali é a reforma. É bom, dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não querendo desfazer as palavras, mas eu não estou falando de causa e efeito, eu estou falando de correlação ali, né? Aí vocês percebem que depois começa a subir ali em 2021. O que foi a decisão do Supremo considerando inconstitucional a reforma? Talvez o Supremo esteja arrependido agora, porque há ali uma correlação. De novo, né? Litigar é uma escolha. Se eu tirar o risco, o grande problema é tirar risco de sucumbência quando eu concedo a JG, assistência judiciária. Temos muitos processos no Brasil? Temos. Estados Unidos são 5.000 casos para cada 100.000 pessoas. Japão, 1.700, França, 2.400. O Brasil é 50.000. A gente tem 10 vezes mais processos que os Estados Unidos. A gente tem... E toda vez que eu dou essa palestra, na América Latina, os nossos vizinhos não entendem onde nós nos enfiamos com esse volume e esse custo todo, né? É insustentável, né? A doutora Ana é 1,5% do nosso PIB. 130 hoje, doutora Ana, bi. Sabe quanto gastamos em saneamento básico? 1 bi. Nós gastamos 130 vezes mais em disputas, não é salário, tem muito processo. Eu já fiz a conta com a Luciana, cada processo custa, e o CNJ dá um número, né, cerca de R$5.000, você multiplica por milhões, nós chegamos aos bilhões ali, e a gente precisa pensar nisso. O doutor Ariel já trouxe ali, né, os dados sobre concessão da JG. Eu não sei, é intuitivo dizer que a Justiça do Trabalho conceda mais, mas não sei se é verídico, porque o mais pobre ele não entra na Justiça do Trabalho porque ele não tem contrato de trabalho. O mais vulnerável ele está ali à margem de tudo, né? Então, de novo, realidade e percepção. Outro dado interessante é a correlação entre justiça gratuita e assoberbamento do segundo grau. E assim, você aumenta a assistência judiciária em 1%, aumenta 0,82% o número de recursos. São os dados. 35,3% dos litigantes que solicitam gratuidade têm renda de 11 mil. Esse é o cara mais rico.
Eu sei que a gente percebe riqueza e pobreza a partir da nossa realidade. A BJ fez um estudo sobre onde moram as pessoas que acessam o JEC, que é uma justiça gratuita, o Juizado Especial Cível. Não surpreendentemente, são os mais ricos. Eles moram no centro de São Paulo. A periferia tem apagão jurídico. Então, AJG não significa acesso à justiça dos mais pobres hoje. Depois esse estudo sobre Corsã e Sindusfarma dá conta de que, de alguma maneira, talvez inconscientemente, o TRT4 esteja estimulando um ambiente de litigância, porque ele concede indenizações superiores à média de outros tribunais pesquisados. E outros tribunais pesquisados foram o TRT1, TRT2. Vejam que o ticket do processo no TRT4, controlando as variáveis, obviamente, ele chega a ser quase o dobro do TRT1 e quase 50% mais do TRT2, outlayer. Isso em relação à indústria farmacêutica. Também, não surpreendente para um professor de análise econômica, quando se aumenta o ticket, você estimula uma indústria. Vejam que o TRT4, o grau de concentração de demandas no escritório é muito superior aos outros tribunais, né? É 65, nos outros tribunais é 32, então há algo ali a ser examinado. Já foi falado aqui quem pede, a JG. O caso da Corsã, comparando, controlando as variáveis com outras empresas de saneamento, a gente percebe que o ticket médio é muito superior à média. Isso é um problema para o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que já sofreu na pandemia, depois sofreu com as enchentes, e a gente está dificultando o ambiente de negócios lá. Daqui a pouco o pessoal vai preferir comprar uma empresa de saneamento no Paraná, que é muito menor, e em outros estados. E, de novo, mas eu preferia que não fosse privatizado, mas é que o Estado estava gastando 1 bi em saneamento. Não estava funcionando esse modelo, né? Depois, o que acontece na Corsã é que o nível de litigância dos funcionários é muito superior à média nacional. Quer dizer, o funcionário da Corsã chega a ter 6 processos contra a empresa. Lembram do fracionamento? A investigar. Na Sabesp é menos, Copasa é menos, Sanepar é menos, há algo ali. Os valores das indenizações são muito, cada processo custa 72 mil, e aí o salário mínimo a gente vê que a gente não está tratando de vulnerável, depois a gente pega o provisionamento, é isso, é 1 bi. Se a gente pensar, se fosse gastar esse 1 bi em saneamento, o problema de saneamento no Rio Grande do Sul estaria resolvido em 20 anos, porque cada ação trabalhista são 12 famílias sem acesso a saneamento. Depois, quando eu faço uma pesquisa, outra característica da litigância predatória é a similitude textual. E hoje, com ciência de dados, eu consigo ver quanto uma petição é parecida com a outra. É um sinal, não é cravar, né? O que é curioso, gente, é que no Rio Grande do Sul, esses escritórios que concentram as demandas têm mais similitude textual em suas petições que os outros. É mais recorte e cola, se quiserem. Portanto, não tem... Porque se eu já ouvi, não, Tim, mas tem que ver que são caras altamente especializados. Altamente especializados em recorte e cola, então. Vejam que não é construir foguete nuclear, algo que assim, porque eu já ouvi, não, mas tem que ver que na medicina tem hospitais que são especializados em câncer. Sim, os caras têm pós-doutorado em Harvard, estão lá pesquisando. Aqui a gente não está falando de ciência nuclear, né? Então não há sim uma grande explicação para isso, né? Para esse grau de concentração desse mercado. Então, tanto na Corsã quanto no Sindusfarma, similitude textual muito maior desses escritórios. De novo ali, né? Dá 11,3 casas desatendidas pelo custo. Total 1,28. Isso eu já falei, né? Deixa eu passar. Então vamos às conclusões aqui para ficar dentro do tempo. Eu brinco que se um professor de análise econômica do direito não conseguir ficar dentro do tempo, ele merece ser demitido por não alocar eficientemente o bem mais escasso de todos, que é o tempo, né? E por isso eu até agradeço o tempo de vocês aqui e o tempo de fala. Quem acessa o judiciário não são os mais pobres, isso é dado, isso assim, a gente tem que aceitar, né? Ideologia é um fator que, hoje, tá? Os dados são esses.
Ideologia é um fator que atrapalha o desenvolvimento. Douglas North, Nobel de Economia, diz que a ideologia é uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento porque limita os campos de possibilidade. Porque aí a gente vai propor uma reforma, a ideologia não aceita. Ah, eu não me vacino. Cara, mas todas as evidências, mas eu não aceito. Pois é, então, por isso que o North fala, e ele ganhou o Nobel, que ideologia é um problema. Né? A ideologia é uma barreira até na universidade, que se torna cada vez mais ideológica e menos científica e diversa. Imagina que Harvard foi considerado um ambiente hostil para os professores. A eficiência não está melhorando, é muito processo. Tribunais enviesados, com bias nesse sentido, são pouco confiáveis. Não há incentivos à conciliação, eu provoco a Justiça do Trabalho. Acho que uma coisa é ameaçar fazer acordo, outra coisa é realmente técnicas de mediação. Jurimetria está aí para nos ajudar e a gratuidade, não há critérios, como já foi tratado. Dentro do prazo, doutor Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luciano. Uma interessantíssima abordagem a partir da análise econômica do direito, Law and Economics, enfim, trazendo algumas luzes e muitas dúvidas sobre o nosso tema. Bom, eu chamo o nosso último palestrante, doutor Osmar Paixão, do IDP, vai desenvolver o tema litigância predatória no contexto da sistemática dos precedentes. O doutor Osmar, que é pós-doutor em Direito pelo ERJ, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito e Estado pelo UNB e é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito do IDP. Doutor Osmar Paixão, seja bem-vindo, a palavra é sua. Doutor Guilherme, obrigado pelas gentis palavras. Gostaria, em primeiro lugar, de registrar meu agradecimento, especialmente ao ministro Douglas, que me honrou com esse convite mais uma vez, e estar aqui para dividir, né, com esse Dream Team, neste painel, para tratar desse tema, que é um tema da ordem do dia, e antecipo que serei breve e farei uma... Aqui. A ideia do que eu vou trazer vou pular a parte inicial, vou poupá-los disso e vou direto ao ponto, né, que eu pretendo problematizar, que é a relação dessa litigiosidade com a sistemática de precedentes. Já foi tratado aqui, né, o que configura a litigiosidade predatória, o que a caracteriza, né, que é esse uso abusivo. Também já foi tratada aqui a diferença entre essa litigância em massa e a litigância predatória, né, porque ambas podem levar a um alto volume com objetos semelhantes, mas a litigância em massa, ela se difere da predatória por diversos motivos, né, por diversas causas, até porque, principalmente a predatória, ela não leva apenas a uma sobrecarga, mas ela leva a essa utilização de uma forma oportunista e abusiva, gerando aí ações sem, em geral, lastro jurídico. O exemplo que eu costumo dar é quando nós vivemos aquele boom de ajuizamento de ações relacionadas aos planos econômicos. Eu tive, né, por acaso, uma situação muito curiosa, ele era presidente de um tribunal superior, não era do Tribunal Superior do Trabalho, e chegou no meu escritório uma ação dele, né, naquela avalanche de milhares de ações, e um advogado veio me consultar, falou: doutor Osmar, o que a gente faz? Né, o presidente do tribunal, ele entrou com uma ação. Eu falei: bom, mas qual o problema? Ele falou assim: não, o problema é que ele não só está se declarando pobre nos termos da lei, como ele não tem conta no banco contra o qual ele ajuizou a ação. Eu fiquei muito constrangido, fui falar com ele, dizer: ministro, eu estou nessa situação, vou ter que contestar, mas o senhor entrou com uma ação contra um banco no qual o senhor não é correntista e se declarando pobre nos termos da lei, né? Quer dizer, se sai alguma nota sobre isso, acho que pode ficar um pouco mal. Ele disse: não, mas ministro ganha mal. Eu falei assim: mas em termos legais eu acho que fica um pouco chato, um pouco constrangedor. E aí ele foi ver, uma associação entrou em nome dele,
né, com base numa procuração antiga, sem ele sequer saber, né? Então, acho que esse é um típico exemplo, né, dessa concentração que existe a partir de escritórios especializados. Acho que os números aqui demonstram bem como o Luciano colocou. As diferenças também essenciais, né, eu acho que foram muito bem tratadas aqui. Temos inúmeras iniciativas aqui lá no Poder Judiciário, o próprio STJ, né, no tema 1198, autorizando os magistrados e estimulando a determinar emendas às iniciais. Temos também inúmeras decisões aí do Supremo, essa particularmente me chamou bastante atenção, né, onde nessa DPF seria realizada uma tentativa de conciliação, depois levada a efeito, e o ministro Toffoli, já quando ele fala da tentativa de conciliação, ele determina ali que, para inibir a advocacia predatória, quer dizer, o ajuizamento, né, exagerado de ações, ele determina a suspensão da prescrição, para evitar justamente esse boom de ações. Falou assim, olha, enquanto nós estamos tratando de uma eventual conciliação, eu vou determinar a suspensão para justamente evitar essa avalanche de ajuizamentos muitas vezes indevidos. No TST também temos, no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, normas, a resolução 415, que define a litigância predatória, trata também da litigância em massa, inúmeras iniciativas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, né, destacando principalmente a recomendação 159, o anexo dela, que se preocupa, né, em definir e tratar desse assunto. Não vou tomar o tempo dos senhores com isso, e outras, né, iniciativas que ainda podem ser feitas no âmbito do Poder Judiciário. Mas aí chegamos onde eu queria realmente focar, né, que é a relação dos precedentes com a litigância, né? Nós sabemos que nós migramos e hoje estamos nesse momento de consolidação de um novo modelo, né? Nós saímos de um modelo, digamos assim, de mais varejo para um modelo hoje mais concentrado, mais focado em teses, né? Fortalecendo a vinculação a partir de determinadas decisões. Sabemos que não é um modelo de precedente puro, né? Mas esses nossos precedentes por força de lei são aqueles que produzem efeitos para além do processo, têm características próprias. Sabemos que a intenção, ela, em primeiro lugar, é de resolver um problema para trás, né, de litigância em massa principalmente, mas ela acaba também vinculando decisões para o futuro, e sabemos também que existe uma barreira cultural, né? Essa consolidação que a gente vive, ela demora um tempinho, porque nós fomos todos criados, e a nossa legislação também, num modelo anterior, que era o modelo de criar mecanismos para corrigir erros e menos se preocupar em vincular a partir de determinadas decisões. Bom, e aí chega no ponto que eu queria problematizar, que é essa relação, né, de como o funcionamento da sistemática de precedentes ele pode, né, auxiliar no combate a essa litigância abusiva, né? Sabemos que, uma vez firmado o precedente, ele deve ser aplicado. Se ele for negativo, eu vou ter um indeferimento dos recursos sobrestados, e se ele for positivo, eu tenho o julgamento ou o rejulgamento do mérito. Então, como eu disse, ele serve para resolver, no primeiro lugar, problemas pretéritos, ou seja, ações que já existem, e também para vincular depois, como consequência, problemas futuros, ações que ainda não existem, mas serão ajuizadas. E ele pode sim ser um instrumento importante. Eu já digo por quê, né? Em primeiro lugar, por quê? Porque ele pode inibir o ajuizamento de ações, sim, né? Porque se eu tenho a padronização do sentido das decisões, obviamente, né, em tese, eu já sei o desfecho. Claro que isso depende de uma estabilidade jurisprudencial e não de uma oscilação, né, o que também é um problema cultural de ajuste, de uma oscilação da jurisprudência. Então, sabendo o desfecho, obviamente, eu tenho mecanismos para coibir o ajuizamento de novas ações, né? O próprio CPC fala que não é fundamentada a decisão que não observa precedente, entre outros tantos estímulos para observá-lo. Em segundo lugar, inibe recursos, e aí é bom a gente lembrar que a litigância abusiva ela pode ocorrer em qualquer fase do processo, né? Inclusive com a interposição desmedida de recursos desnecessários. Então, a sistemática também inibe recursos, sem dúvida nenhuma, por conta do risco de multa, por conta dos honorários recursais, que no fundo hoje eles têm mais esse viés, né, de demonstrar, né, que deve haver um desestímulo a recursos desnecessários, e eles acabam funcionando mais como essa majoração recursal, como uma sanção. E o que nós temos, né, eu fecho nesse sentido, nos tribunais superiores, com relação a linhas de precedentes vinculativos que podem ajudar também.
né? Além, obviamente, do último ali, do tema 1198 do STJ, dois temas me parecem muito interessantes, também do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema 648, onde a Corte Especial assentou que para ações cautelares de exibição de documentos bancários é necessário demonstrar, em primeiro lugar, a relação jurídica entre as partes, e, em segundo lugar, um prévio requerimento administrativo que não foi atendido num prazo razoável, ou seja, o judiciário condicionando o acesso ao poder judiciário a um prévio requerimento administrativo. Isso é uma forma de se evitar, não é? O ajuizamento desmedido de ações. Em segundo lugar, também na mesma linha, o tema 915 do STJ, também para ações envolvendo o sistema de credit scoring, que é o interesse de agir somente se configura mediante a prova de tentativa de acesso aos dados perante a instituição responsável, ou seja, não venham de cara para o Poder Judiciário com avalanches de ações, sem antes consultar ou demonstrar que consultou a instituição responsável com prazo para atendimento. Então, medidas e decisões como essa podem, não é, estimulando antes a busca administrativa de uma solução, evitar, em certa medida, o ajuizamento desnecessário de ações. Temos algumas decisões aí em sentido contrário, né, um pouco mais antigas ali, eu trouxe uma dos Supremos, duas do Superior Tribunal de Justiça, em casos não vinculativos, né, decisões não vinculativas, abrindo exceções aí à necessidade de comprovação de tentativas administrativas antes do ajuizamento de ações, né, mas, de qualquer maneira, a linha da jurisprudência que vem sendo consolidada do ponto de vista vinculativo, ela é em sentido contrário. E aí, como conclusão, né, eu destaco alguns pontos que já temos a atuação dos tribunais e do próprio Superior Tribunal de Justiça, que é fundamental, identificando, como o professor Luciano colocou, identificando através de cruzamento de dados, identificando através de estatística, o que pode estar sendo configurado em determinados temas como uma litigância predatória. A sistemática dos precedentes, como eu tentei aqui trazer, ela pode auxiliar nessa tarefa, uma vez consolidada e uma vez estabilizada. Por quê? Porque ela, sem dúvida nenhuma, desestimula o ajuizamento de ações sob pena de sanções pecuniárias para quem recorrer em excesso ou ajuizar em excesso. De qualquer maneira, a atuação não só dos tribunais e do CNJ é importante, mas da própria Ordem dos Advogados do Brasil, porque hoje são facilmente localizados, né, e localizáveis esses escritórios especializados, né, nessas litigâncias, não só em massa, né, porque é uma litigância que, em tese, ela é possível, mas que praticam também essa litigância predatória e desfundamentada. E, por fim, né, eu destaco que tudo é um ajuste que demora, que demanda, né? O próprio amadurecimento da sistemática de precedentes, que produz efeitos, sem dúvida nenhuma, no combate à litigância predatória, toma um tempo, porque nós nos criamos, como eu disse, a própria legislação nossa, ela se criou nesse ambiente de se preocupar em criar remédios que resolvam os problemas da má aplicação e não em trazer uma solução vinculativa com maior segurança, mas ainda que com uma certa demora, sem dúvida nenhuma nós vamos viver esse momento de estabilidade e isso vai ter um reflexo no combate a essa litigância predatória. Então, com essas considerações, e aí dentro do meu tempo, agradecendo mais uma vez a paciência de todos e o convite, doutor Guilherme, eu lhe devolvo a palavra, ficando aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paixão. Enfim, com isto encerramos as falas dos nossos 4 palestrantes. Nesta última fala, me pareceu muito oportuna esta demonstração, eu diria até um pouco mais minudente, das diferenças entre uma litigância predatória ou abusiva e o que é simplesmente uma litigância de massa, que é absolutamente comum na nossa realidade socioeconômica e não pode ser demonizada apenas por ser uma litigância de massa. Eu, portanto, nessa minha função de tentar trazer aqui uma análise final, fazendo correlações, conexões entre as falas
e quem sabe apresentando também de alguma maneira algumas visões de mundo um pouco diversas, eu peço 5 minutos para aí encerrarmos esse painel, que eu posso já dizer, pelo menos no que diz respeito a mim, foi um painel muito rico, de muitas informações e muita riqueza. Eu, mais uma vez, me apoiando na inteligente conduta da doutora Ana Fischer no início, pergunto quem nos ouve agora. Muito bem, muito bem. Meus caros, o Conselho Nacional de Justiça, isso foi dito agora pelo doutor Paixão, foi dito antes também, ele tratou da litigância abusiva, que na verdade ele equipara a litigância predatória, ali no próprio parágrafo único do artigo 1º, na recomendação 159, eu tive a ocasião inclusive de votar nesta recomendação, já na condição de conselheiro. E muito claramente o CNJ, e por isso eu aproveito a deixa do professor Paixão, muito claramente o CNJ estabeleceu padrões qualitativos e não quantitativos para se definir se a litigância é ou não abusiva. Então o parágrafo único deste artigo 1º diz: para a caracterização do gênero litigância abusiva, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme extensão e impactos, constituam litigância predatória, e aí a equivalência entre as duas expressões. E depois, o doutor Paixão apresentou aqui também, o anexo traz ali uma lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas. Em relação à justiça gratuita, logo o primeiro item, requerimentos de justiça gratuita apresentados sem justificativa, comprovação, e aí vem aquela questão que foi posta aqui no pelo nosso segundo painelista, quanto ao que é prova nos termos da legislação brasileira para efeito de gratuidade, ou evidências mínimas de necessidade econômica. Bom, a partir desta premissa, muito rapidamente, vamos pensar um pouquinho em números, e eu vou mais apresentá-los para que reflitam do que propriamente tentar extrair deles alguma conclusão. Após a reforma trabalhista, nós tivemos uma queda drástica nas ações trabalhistas, isso foi dito aqui praticamente em todos os painéis, queda média de 39,7%. Os dados que eu estou utilizando são os dados do relatório geral da Justiça do Trabalho, que é anualmente apresentado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Em alguns lugares chegou-se até 45% de queda, comparando-se 2016 com 2017, especialmente 2017 em diante, 2017 e 2018. Não é? Então, esse número, 39,7%, compara o período imediatamente pré-reforma e o segundo semestre de 2019, primeiro semestre de 2020. Em termos brutos, nós tínhamos antes da reforma 2,7 milhões de ações, após a reforma, nesse mesmo período, 1,6 milhões. A grande pergunta é, isto de fato inibiu litigância abusiva, considerando inclusive este padrão que hoje nós temos pela recomendação, que não existia à época, ou houve um efeito inibitório estrutural geral, que de alguma maneira poderia afetar o direito e a garantia de acesso à justiça. Aí nós podemos partir para uma outra análise quantitativa, que diz respeito à massa de condenações. Em 2017, portanto, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos algo em torno de 26,7 bilhões em termos de condenações na Justiça do Trabalho, valores brutos somados. Em 2019, reforma trabalhista já posta, implementada, aquela redução de praticamente 40%, redução média, nós tivemos uma condenação total, dados do relatório geral da Justiça do Trabalho, de 30,7 bilhões em 2019. Ou seja, a massa condenatória, por assim dizer, em termos
econômicos aumentou em 7,55%, retirada a inflação. Então, de novo, é claro que nós podemos partir da premissa de que a Justiça do Trabalho julga mal. E aí o problema é outro. Aí vamos ter que discutir coisas mais profundas e mais polêmicas que me parecem não são, obviamente, o propósito desse painel, nem o propósito de um evento como este, que afinal é para a magistratura do trabalho. Bom, se a Justiça do Trabalho de alguma maneira julga e desta maneira define, considerando inclusive a jurisprudência do TST, o padrão do que é o ideal, nós vamos concluir por estes números e também pela estatística de taxa de sucesso depois da reforma, que eu lhes passo agora, janeiro a junho de 2020, reforma 2017, taxa de sucesso 81,14%, improcedência 18,86%, uma taxa de sucesso superior a 80%, demonstrando que mesmo com um número significativamente menor de ações, a grande maioria dos trabalhadores que buscou a Justiça do Trabalho, que se arriscou a buscar uma resposta jurisdicional, possuía, em tese, supondo o acerto do Judiciário Trabalhista, pedidos meritórios e fundamentados. E houve ganho de causa, parcial ou total. Logo, imaginando, mais uma vez, presumindo o acerto da decisão, não eram frívolas, não eram abusivas, não eram predatórias. Houve ganho. Se imaginássemos que, de fato, o efeito de redução da reforma estivesse atacando especialmente demandas predatórias, talvez este número caísse. O número, eu digo, de condenação e de massa de dinheiros, digamos, em termos de condenações somadas na Justiça do Trabalho. Então, são dados para que pensemos. Falou-se ao final, e eu encerro por aqui, o professor Luciano falou, em ideologia. Eu acho curioso, porque a ideologia é criticada pela direita e pela esquerda, né? Marx e Gramsci faziam uma crítica atroz à ideologia, porque achavam que a ideologia era o problema da classe trabalhadora, que era capturada subjetivamente e não se via como explorada exatamente por conta da ideologia. De todo modo, todas as pessoas, de alguma maneira, têm visão de mundo, o que talvez não seja propriamente ideologia. É bom que tenha, pelo menos na minha visão, o que torna o judiciário trabalhista, inclusive democrático, é que os juízes têm diferentes visões de mundo, né? E esse Congresso revela bem isto. De modo que, pensando na garantia do acesso à justiça, como naquilo que Hannah Arendt apontou como o mais fundamental dos direitos, no rol dos direitos fundamentais, que é o direito a ter direitos, e para que se reconheça o meu direito, que eventualmente esteja em litígio, eu preciso do Estado, eu terminaria com Salvador Allende, ex-presidente do Chile, enfim, todos sabem desta história trágica, que em um certo momento disse que não basta que todos sejam iguais perante a lei, é importante também que a lei seja igual perante todos. Eu acho que isto tem muito a ver com acesso à justiça. Aprendi muito, agradeço a vocês, muito obrigado a todos, até mais. Declaro encerrado o painel.